ante exposto, julgo procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar o réu Aécio Lúcio Costa Pereira, já qualificado nos autos, nas seguintes penas: artigo 359-L, abolição violenta do Estado Democrático de Direito; artigo 359-M, golpe de Estado; artigo 163, parágrafo único, inciso 1, 2, 3 e 4, dano qualificado; artigo 288, parágrafo único, associação criminosa armada, todos do Código Penal; e artigo 62, inciso 1, da Lei 9.605, na forma do artigo 29, caput, e 69, caput, ambos igualmente do Código Penal. Dosimetria. Nesse momento, passo a dosar as penas quanto aos delitos imputados, seguindo o sistema trifásico previsto no artigo 59 do Código Penal. Farei uma análise por grupo de delitos e, na sequência, analisarei a pena a ser aplicável em relação a cada um dos crimes praticados pelo réu, enfatizando que apenas nesse aspecto meu voto diverge parcialmente do eminente ministro relator Alexandre de Moraes. Então, na primeira fase da fixação da pena, analiso as circunstâncias elencadas no artigo 59 do Código Penal. O réu não registra antecedentes penais, inexistindo condenações criminais transitadas em julgado em desfavor capaz de autorizar o aumento da pena. A personalidade do acusado e a conduta social não estão delineadas nos autos. O direito penal, aliás, é do fato e não do autor. Os motivos e as consequências do crime não merecem maiores considerações ou desdobramentos, pois resvalam nas elementares do tipo penal, dos tipos penais em questão. A culpabilidade e as circunstâncias, por sua vez, mostram-se gravíssimas, pois os atos criminosos foram praticados em concurso de inúmeras pessoas por meio de invasões, depredação e vandalismo causadores de impactos imensuráveis. A reprovabilidade da conduta é imensa, tendo o réu elaborado vídeos, compartilhando imagens e produzindo materiais do episódio destrutivo, revelando dolo intenso de praticar a conduta criminosa e o desprezo quanto à eventual persecução penal. Na segunda fase da aplicação da pena, não verifico a presença de circunstâncias atenuante ou agravante, razão pela qual mantém a pena no patamar anteriormente fixado. Rejeito a aplicação dos artigos 65, 3D e E do Código Penal. Primeiro, porque o réu, em momento algum, admitiu os fatos, limitando-se a mencionar que participava de pacíficas manifestações. Segundo, porque é evidente que ele deu causa à turbulência provocada. Na terceira fase da aplicação da pena, não vislumbra a presença de qualquer causa de diminuição ou aumento. Diante disso, fixo as seguintes penas: 5 anos de reclusão para o delito de abolição violenta do Estado Democrático, do Estado de Direito, artigo 359-L, 5 anos de reclusão para o delito de golpe de Estado, 359-M, em relação ao artigo 163, parágrafo único do Código Penal. Primeira fase de fixação da pena, analisa as circunstâncias do 59 do Código Penal. O réu, igualmente, não registra antecedentes, inexistindo condenações transitadas em julgado. A personalidade do acusado e a conduta social não estão delineados nos autos. A culpabilidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime merecem profunda consideração, tendo em vista o emprego de intensa violência contra pessoas e instituições públicas, o uso de substâncias inflamadas ou explosivas e o considerável prejuízo ao Estado numa trama delitiva praticada em concurso com vários agentes. Emerge, pois, a aplicação do artigo 163, parágrafo único, inciso 1 a 4. Utilizo uma das qualificadoras para a fixação da pena base, nesse momento, dosimetria, e as 3 remanescentes para o aumento da punição, reputando razoável e proporcional, em razão do contexto fático evidenciado, a pena de 1 ano e 6 meses de detenção. Na segunda fase da aplicação da pena, não verifico a presença de circunstância atenuante ou agravante, razão pela qual mantenho a pena no patamar anteriormente fixado. Rejeito a aplicação dos artigos 653-D e E. Na terceira fase da aplicação da pena, não vislumbra a presença de qualquer causa de diminuição ou aumento, razão pela qual fixo a pena definitivamente em 1 ano e 6 meses de detenção para o delito do artigo 163, parágrafo único, inciso 1, 2, 3 e 4 do Código Penal. Quanto à pena pecuniária, condena o réu ainda ao pagamento de 30 dias multas, devendo cada dia multa ser calculada à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido. Em relação ao artigo 62, inciso 1 da Lei 9.605, o réu
Igualmente, não registra antecedentes, não existindo condenações transitárias em julgado, em seu desfavor, capaz de autorizar o aumento da pena. A personalidade do acusado e o conduto social não estão delineados nos autos. A culpabilidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime merecem profunda consideração, tendo em vista o emprego de intensa violência e de inúmeras ferramentas para perpetrar extraordinários danos contra os bens da República naquela ocasião, uma trama delitiva praticada em concurso de vários agentes. Reputo razoável, portanto, fixação da pena de 1 ano e 6 meses de reclusão. Na segunda fase da aplicação da pena, não verifico a presença de circunstância atenuante ou agravante, razão pela qual mantenho a pena no patamar anteriormente fixado. Rejeito a aplicação dos artigos 65, 3D e E do Código Penal. Na terceira fase da aplicação da pena, não vislumbra a presença de qualquer causa de diminuição ou aumento, razão pela qual fixo a pena definitivamente em 1 ano e 6 meses de reclusão para o delito do artigo 62, inciso 1 da Lei 9.605. Quanto à pena pecuniária, condena o réu ainda ao pagamento de 15 dias multa, devendo cada dia multa ser calculado à razão de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato, devidamente corrigido. Em relação ao artigo 288, parágrafo único do Código Penal, também na primeira fase, observa a mesma linha, o réu não registra antecedentes, a culpabilidade, a personalidade do acusado e conduto social não estão delineados nos autos, a culpabilidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime merecem profunda consideração, tendo em vista o emprego de intensa violência e o uso de inúmeras ferramentas para perpetrar os extraordinários danos contra os bens da República naquela ocasião, uma trama delitiva praticada em concurso com vários agentes. Reputo razoável e proporcional, portanto, nesse contexto, a fixação da pena de 1 ano e 6 meses de reclusão. Na segunda fase, não verifico a presença de circunstâncias atenuante ou agravante, razão pela qual mantenho a pena no patamar anteriormente fixado. Rejeito a aplicação dos artigos 65, 3D e E do Código Penal. E na terceira fase, desponta a causa de aumento esculpido no artigo 288, parágrafo único. Reputo razoável e proporcional o aumento de 1/3 e alcança o patamar definitivo de 2 anos de reclusão para o crime do artigo 288, parágrafo único do Código Penal.